Mas isso, em última análise, isso está fazendo as pessoas mais felizes agora? A maioria das tecnologias, eu diria que não. De fato, você e eu estávamos conversando sobre redes sociais antes disso, sobre apenas você não ter um Instagram no seu celular e não lidar, e você se sente melhor. Sim, eu acho que um dos problemas com as redes sociais, e que foi pontuado por muitas pessoas, é que eu acho que talvez, particularmente o Instagram, as pessoas, elas parecem ter uma vida muito melhor do que elas realmente têm. Sim, certo? Então, isso é design. Sim, as pessoas estão postando fotos de quando elas estão realmente felizes, eles estão modificando essas fotos para ter uma melhor aparência. Mesmo se eles não estiverem modificando a foto, eles estão selecionando as fotos com uma melhor iluminação, com um melhor ângulo. Então, as pessoas basicamente parecem, parece que elas têm uma muito melhor aparência do que eles realmente têm, certo? E eles estão muito mais felizes, aparentemente, do que eles realmente são. Então, se você olhar para todo mundo no Instagram, você pode pensar, cara, tem todas essas pessoas felizes e bonitas e eu não tenho uma boa aparência e eu não sou feliz, então a minha vida deve ser horrível, deve ser muito chata, sabe? E isso vai fazer você se sentir triste nessa comparação, né? Então, quando de fato, essas pessoas que você acha que são super felizes, na verdade, não tão felizes. Algumas delas são bem depressivas, elas são bem tristes. Algumas das pessoas que mais parecem felizes, na verdade, são uma das mais tristes na realidade. E ninguém tem uma boa aparência o tempo todo, não importa quem você seja, não. Não é nem algo que você deva querer. Por que você quer ter uma boa aparência o tempo todo? Sim, exatamente. Então eu acho que coisas assim podem fazer as pessoas um tanto tristes. Apenas pela comparação, porque você meio que. As pessoas geralmente pensam sobre si mesmas em relação a outras pessoas. Nós estamos constantemente readaptando as nossas referências e as nossas expectativas. Beleza, pessoal. Então, isso aqui foi um trechinho da entrevista do Joe Rogan com o Elon Musk. Quis fazer essa dublagem aqui para vocês numa velocidade menor do que a original, mas agora eu vou colocar na velocidade normal, ou pelo menos quase na normal, mas um pouco mais lento, para a gente acompanhar agora com as legendas em inglês. Então é isso que eu vou fazer aqui agora e depois a gente dá uma destrinchada ali, palavra por palavra, expressão por expressão e por aí vai. Então vamos lá do comecinho de novo e let's go. But ultimately, is it making people happier right now? Most technology, I would say no. In fact, you and I were talking about social media before this, about just not having Instagram on your phone and not dealing, and you feel better. Yes, I think that one of the issues with social media that's been pointed out by many people is that I think maybe particularly Instagram, people look like they have a much better life than they really do. Right. So, By design. yeah, people are posting pictures of when they're really happy. They're modifying those pictures to be better looking. Even if they're not modifying the pictures, they're at least selecting the pictures for the best lighting, the best angle. So people basically seem they're way better looking than they basically really are. Right. And they're way happier seeming than they really are. So if you look at everyone on Instagram, you might think, man, there are all these happy, beautiful people, and I'm not that good looking, and I'm not happy. So I must suck, and that's gonna make people sad. So when in fact, those people you think are super happy, actually not that happy. Some of them are really depressed. They're very sad. Some of the happiest seeming people, actually some of the saddest people in reality. And nobody looks good all the time. It doesn't matter who you are. No. It's not even something you should want. Why do you want Yeah. to look great all the time? Yeah, exactly. So
So I think things like that can make people quite sad. Well, you're Just by basically- comparison, because you just sort of you people generally think of themselves relative to others. We are constantly rebaselining our expectations. Beleza, pessoal. Então esse foi o trechinho aqui, todo em inglês, com legenda em inglês. Agora vamos destrinchar isso aqui, né? Então a primeira fala do Joe Rogan ali, e eu já vou até colocar na velocidade normal de novo. Ele fala o seguinte, ó. Right, but ultimately, is it making people happier right now? Certo, mas em última análise, então esse ultimately aqui é isso, né? Em último caso, em última análise, no final do dia, né? Tem aquela expressão que a gente tem também no português. Mas, certo, mas em última análise, isso está fazendo as pessoas mais felizes agora? E ele mesmo se responde, né? Most technology, I would say no. Então, a maioria das tecnologias, eu diria que não. Aqui ele usa o most, que é para dar esse superlativo, né? Ou, na verdade, não superlativo, ele pode ter também esse sentido, mas nesse caso aqui é para indicar uma maioria, né? E você pode usar isso toda vez que você quiser falar de uma maioria. Então, a maioria das tecnologias, eu diria que não. Olha aqui como é que funcionou o would, né? O would, ele não tem uma tradução nesse caso, mas ele vai alterar o dizer para o diria. Então, geralmente, essa é a alteração que ele vai fazer na frase. Geralmente, tem algumas outras, mas nesse caso aqui é isso. Então, a maioria das tecnologias, eu diria que não. In fact, you and I were talking about social media before this. Então, de fato, você e eu estávamos conversando sobre redes sociais antes disso, about just not having Instagram on your phone and not dealing, and you feel better. Né? Nós estávamos conversando sobre isso, né? Sobre apenas você não ter um Instagram no seu telefone, and not dealing, e aí ele ia falar alguma coisa aqui, ó. Isso aqui ele ia falar o seguinte, não lidar, né? Então o termo deal é lidar com alguma coisa, né? Então sobre você não ter Instagram no seu telefone e não lidar, e você se sente melhor, né? And you feel better. E o Elon Musk responde isso aqui, ó. Yes, I think that one of the issues with social media that's been pointed out by many people is that I think... Vamos lá. Sim, eu acho que um dos problemas com as redes sociais que foi apontado por muita gente, né? Esse that's been pointed out by many people, né? Foi apontado por muita gente, é que is that, né? I think maybe particularly Instagram, people look like they have a much better life than they really do. Né? É que eu acho que talvez particularmente o Instagram, né? No Instagram particularmente, as pessoas elas parecem que têm uma vida muito melhor, much better, muito melhor. Uma vida muito melhor do que elas realmente têm. E o Joe Rogan concorda ali, né? Right? E ele complementa também by design, ou seja, sobre design, né? As pessoas montam os seus perfis ali no Instagram, tudo sobre design, né? Tudo bonitinho ali para parecer que é tudo perfeito. E ele continua aqui, ó. Yeah, people are posting pictures of when they are really happy, né? Então, sim, as pessoas estão postando fotos de quando elas estão realmente felizes, né? Muito felizes. They're modifying those pictures to be better looking. Eles estão modificando essas fotos para terem uma melhor aparência, né? Better looking. Even if they're not modifying the pictures, they're at least selecting the pictures for the best lighting, for the best angle, né? The best angle. So people basically seem they're way better looking than they basically really are. E aí o Joe Rogan concorda ali com o right. Então, o que seria isso aqui, ó? Então, é igual eu traduzi, né? Elas estão modificando essas fotos para terem uma melhor aparência. E mesmo que elas não estejam modificando as fotos, elas estão pelo menos, at least, elas estão pelo menos selecionando as fotos com a melhor iluminação, the best lighting, né? The best angle, o melhor ângulo. So people basically seem they're way better looking. Né? Então, basicamente, as pessoas parecem ter uma aparência muito melhor than they basically really are, né? Do que elas basicamente são. Né? Então, elas fazem isso aí tudo para parecerem ter uma melhor aparência do que realmente tem. E o Joe Rogan concorda ali. E vamos lá, ó. And they're way happier seeming than they really are. So if you look at everyone on Instagram, you might think, man, there are all these happy, beautiful people, and I'm not that, and I'm not, deixa eu ver, and I'm not that good looking, and I'm not happy, so I must suck.
Então, o que seria isso aqui, ó? E eles estão bem mais felizes, né, aparentemente, do que eles realmente são. Então você olha para todo mundo no Instagram e você pode pensar, né? You might think. Esse might aqui expressa uma possibilidade. Você pode pensar, cara, tem todas essas pessoas bonitas e felizes e eu não sou tão bonito assim, né? Eu não tenho uma boa aparência e eu não sou feliz, então eu devo ser um chato, né? I must suck. Né? Tem uma expressão que é bem interessante que o pessoal usa bastante, que é you suck, que é tipo assim, você é isso, você é aquilo. Tem várias traduções, alguns xingamentos, ou basicamente para falar que a pessoa é chata, né? You suck, né? Então, ó, eu não sou feliz, eu não sou bonito, então eu devo ser um chato, né? Minha vida deve ser horrível. E ele usa aqui o you know, que é o sabe, né? E ele complementa aqui, ó. And that's gonna make you feel sad. E isso vai fazer você se sentir triste. Ele usa aqui o gonna, né? Que é basicamente a junção ali do going to, que indica futuro, né? Assim como o will, que é o W-I-L-L, também indica futuro. Então, isso vai fazer você se sentir triste, né? That's gonna make you feel sad. So when in fact those people you think are super happy, né? Então, quando de fato essas pessoas que você acha que são super felizes, actually not that happy, né? Na verdade, não tão felizes, não tão felizes. Some of them were really, na verdade aqui ele quis usar o or, né? Na agenda ficou errado. Então, some of them are really depressed, they're very sad. Então, alguns deles são muito depressivos, são muito tristes. Eles são muito tristes. Some of the happiest seeming people, actually, some of the saddest people in reality. Olha que legal, né? Então, algumas das pessoas que mais parecem estar felizes, na verdade, são uma das mais tristes na realidade, né? In reality. And nobody looks good all the time, doesn't matter who you are. E ninguém tem uma boa aparência o tempo todo, ó, esse termo all the time, que é isso, ó. Ninguém tem uma boa aparência o tempo todo, né? Não importa quem você seja, quem você é. E aí o Joe Rogan responde, né? No, and it's not even something you should want. Não, e nem é algo que você deva querer, né? Que você deva desejar para sua vida. E ele questiona assim, why do you want to look great all the time? Né? Por que você quer ter uma ótima aparência o tempo todo? Isso não é algo que nem você deva querer, né? E aí o Elon Musk responde ali, yeah, exactly. Sim, exatamente. So I think things like that can make people quite sad by comparison, because people generally think of themselves relative to others. We're constantly rebaselining our expectations. Para fechar então aqui, né? Então ele fala aqui o seguinte, então eu acho que coisas assim, né? Coisas desse jeito podem fazer as pessoas um tanto tristes, né? Esse quite aqui é para sempre dar essa intensificada, né? Então coisas assim podem fazer as pessoas um tanto tristes, né? Just by comparison, apenas pela comparação, né? Pela comparação que essa rede social causa. Because you just sort of... Então aqui ele começa uma frase, mas não termina, que é o seguinte. Porque você meio que... Sort of. Esse sort of aqui é isso, né? Você meio que... Sort of. Aí ele... Agora sim ele complementa, né? E fala aqui completo. Ó, people generally think of themselves relative to others. Ou seja, as pessoas geralmente pensam em si mesmas em relação às outras pessoas, né? Ou seja, sempre se comparando, né? It's outra coisa que ele ia falar aqui não completou, né? Então ele ia falar mas ele não completa e ele fecha aqui a frase, ó. We're constantly rebaselining our expectations. Então nós estamos constantemente readaptando ali as nossas referências, né? Em relação às our expectations, as nossas expectativas. Então a gente está sempre ali, ó, redefinindo as referências, né? Os pontos de partida com as nossas expectativas, our expectations. Beleza, então foi basicamente isso aqui, a tradução e a análise das palavras. Mas vamos ver então, vamos fazer o tira-tema aí. Vou deixar aqui na velocidade original para vocês verem esse trechinho de 2 minutos. Vamos ver se vocês conseguem acompanhar agora só de ouvido. Vamos lá. But ultimately, is it making people happier right now? Most technology, I would say no. In fact, you and I were talking about social media before this, about just not having Instagram on your phone and not dealing, and you feel better. Yes, I think that one of the issues with social media that's been pointed out by many people is that I think maybe particularly Instagram,
people look like they have a much better life than they really do. Right. So By design. yeah, people are posting pictures of when they're really happy. They're modifying those pictures to be better looking. Even if they're not modifying the pictures, they're at least selecting the pictures for the best lighting, the best angle. So people basically seem they're way better looking than they basically really are. Right. And they're way happier seeming than they really are. So if you look at everyone on Instagram, you might think, man, there are all these happy, beautiful people, and I'm not that good looking, and I'm not happy. So I must suck, and that's going to make people sad. So when in fact, those people you think are super happy, actually not that happy. Some of them are really depressed. They're very sad. Some of the happiest seeming people, actually some of the saddest people in reality. And nobody looks good all the time. It doesn't matter who you are. No. It's not even something you should want. Why do you want to look great all the time? Yeah, exactly. So I think things like that can make people quite sad. Well, you just by comparison, because you just sort of people generally think of themselves relative to others. We are constantly rebaselining our expectations. Então foi basicamente isso por hoje, pessoal. Se assistiram até aqui, muito obrigado. Não se esqueçam de deixar o like no vídeo, compartilhar com os amigos, se inscreverem no canal. Eu dou aulas particulares, então se você tem interesse em uma aula experimental gratuita, é só entrar nesse site aqui e entrar em contato comigo. Muito obrigado e até o próximo vídeo. See you next time.